Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da oração. Nós estamos num tempo bem difícil, com essa pandemia, com tudo que vem afligindo a igreja. Mas uma arma poderosa que o cristão tem, que nós, como igreja, nós temos, que é a oração. Que é falar com Deus, e espero falar um pouco sobre isso. Eu estava meditando capítulo 9 de Daniel, acho que é bem conhecido essa passagem. Vamos ler. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos teus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Bom, o contexto é a nação de Israel, ela foi para o cativeiro por causa da idolatria, né? Daniel, ele estava no cativeiro na Babilônia. Quando ele fez essa oração, ele estava preocupado com o futuro da nação de Israel. E ele, analisando pela história, pelo contexto histórico da época, o próprio Daniel viu que toda essa assolação, todo esse cativeiro foi por causa da idolatria, e que o povo, ele não obedeceu a Deus, não observou as leis de Moisés, e Deus mesmo já havia usado os profetas para alertar o povo, para se voltar para Deus. E não é diferente nos dias de hoje, né? Os governantes de Israel, eles eram idólatras, corruptos, entre outros adjetivos ruins. E hoje em dia, não só essa nação, mas o mundo está assim, né? Várias nações, elas estão caminhando. Nós sabemos que tudo caminha para o fim. Eu não quero entrar na questão de que a resposta da oração de Daniel foi uma revelação dos fins dos tempos, né? Das 70 semanas. Mas eu quero falar sobre o poder da oração. Que Daniel, ele orou, pediu perdão pelo povo, ele obteve a resposta, né? Ele fez a diferença naquele reino da Babilônia. Ele foi um servo de Deus, ele não caiu na idolatria, ele não se contaminou com os manjares do rei, ele foi um exemplo para nós. Não só Daniel, mas muitos outros personagens da Bíblia a gente vê que oraram no momento mais difícil. Então que nós como igreja possamos aprender com esses exemplos. Sabe, um outro personagem que eu quero lembrar, né, nesse breve momento é do rei Josafá. Vamos ler 2 Crônicas 20. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Então o rei Josafá recebeu uma notícia que vários reis se ajuntaram para guerrear contra a nação de Israel. Ele temeu, mas ele foi buscar ao Senhor em jejum e oração. Então, nesse período de pandemia, nesse período de incertezas financeiras, nesse momento difícil, que a gente pode até temer, mas que a gente venha buscar o Senhor e nos apegarmos a Ele. Então, Josafá ele se colocou, vamos ler o versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançasse tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa diante de ti. Pois teu nome está nessa casa, e clamamos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisses que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá reconheceu que pelas forças humanas, o tamanho dos exércitos que vinha, a quantidade numérica em relação ao povo de Israel, ao povo de Judá, né? Eles não conseguiriam vencer, porém ele clamou a Deus e os olhos dele estavam em Deus. E ele obteve resposta, né? Porque Deus usou um profeta no meio da congregação, Jaziel, filho de Zacarias, e ele disse, Deus usou esse profeta para dizer que a guerra não era dele, do povo, mas sim de Deus. Nesta peleja, no versículo 17, não tereis que pelejar, parai e está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que palavra tremenda, né? A melhor certeza que um cristão pode ter é que o Senhor está conosco, como Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus ele disse que não iria nos desamparar. E essa é a certeza que a gente tem em meio a esse caos, em meio a esse mundo, em meio a essas tristezas, essas incertezas, mas que nós possamos orar como igreja, nos reunirmos. A gente não pode fisicamente estar junto, mas que a gente possa dobrar os nossos joelhos nas nossas casas e buscar o Senhor, que é o único Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para morrer por nós na cruz e que não vai nos desamparar. Sabemos que os dias são maus, sabemos que o futuro é incerto e talvez as coisas ainda vão piorar se a gente for ver o Apocalipse, ver o final dos tempos, né? Mas que a gente possa crer no poder da oração, e a oração do justo pode muito seus efeitos, como está na Bíblia, que Jesus também nos disse que pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Então que nós possamos aumentar a nossa fé nesse momento de crise e buscar o Senhor, como está escrito em Tiago, no 5,19, 5,18, fala sobre o profeta Elias, né, no momento que ele orou para não chover. 5 a partir do 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos sempre buscar o Senhor e com fé, assim como o profeta Elias orou. Ele era humano, tinha sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou com fé e ele buscava o Senhor. Que a igreja possa se posicionar nesse momento, buscando sempre o Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai nos desamparar e Ele sempre nos dará a resposta. Amém.